E aí, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, estamos em agosto, hoje é dia 5 de agosto de 2024. Segunda-feira, são aproximadamente 7h16. Na maquininha aí tá um horário diferente porque ela deu uma variada. E eu resolvi fazer um filminho, que eu tô a caminho de Mairim, que a viagem é relativamente... Não é uma viagem assim, que são 60 e poucos quilômetros. Mas tem tempo para falar. E aí eu resolvi falar. Eu tinha feito um vídeo na semana passada no carro, mas aconteceram mais coisas depois e eu acabei querendo fazer o outro e tal, e agora é uma oportunidade. Eu hoje iria de moto, eu faria esse filme, esses comentários que eu vou fazer, eu faria oh meu Deus, é impossível alguém me deixar passar, né? Puta que pariu. E aí aconteceram mais coisas, eu acho que dá pra fazer um diferente aí, com mais algumas coisas, e aí a gente fala. Bom, na vida estamos bem, correndo, lutando, tentando pagar as coisas e tentando ser feliz, como eu digo para alguns amigos de vez em quando, que perguntam como eu estou, eu falo correndo, vivendo e de vez em quando sorrindo. Cauê tá bem, meu tesouro, minha razão de que eu tente melhorar e tente ajudá-lo a ter uma vida relativamente digna, né? E aí eu queria falar sobre a Olimpíada. Estamos na última semana, né? Hoje, segunda, as Olimpíadas acabam no domingo que vem, dia 11, Dia dos Pais. E aí eu queria fazer um resumo do que já aconteceu. Pode ser que aconteçam coisas tão relevantes quanto, mas realmente o mundo politizou, o mundo tropicou em diferenças que parece que as pessoas não sabem separar. Por que eu falo isso? Porque eu e muita gente sempre torceu para o Brasil. A gente torce para o nosso país, a gente torce para a felicidade dessas pessoas que em sua maioria têm origem pobre, são superação, são exceção das regras básicas desse mundo, onde a maioria não tem sucesso, a maioria só sobrevive. E essas pessoas servem também de alento para essas pessoas, para tentarem um pouco mais, para conquistarem um pouco mais. Eu falo da Rebeca, eu falo da Bia. A Rebeca é ao concurso, né? Eu costumo dizer que a Rebeca, ela ganhou o ouro, porque a Simone Biles é extraterrestre, então a Rebeca é medalha de ouro. Pronto, acabou. E igual a Simone Biles é um detalhe rápido. Eu parei para assistir a apresentação da Rebeca, a penúltima do solo, que ali definiria ouro, prata e bronze, onde a campeã olímpica da última Olimpíada, outra americana, uma oriental, muito bonitinha, todas elas são muito bonitinhas, né? Fez uma apresentação muito boa, mas que deixou para a Rebeca ganhar uma nota 12, e ninguém tinha tirado nem 14 naquela prova. E ela entrou, e a Rebeca entrou, arrebentou e fez 14,03. Falei, já era, que nem a Simone Biles tinha feito nas classificatórias ou alguma coisa assim, não tinha feito 14. Aí a Simone Biles entrou e não dá nem para torcer contra. É uma força da natureza, é coisa incrível. Ela é Pelé, ela é Michael Jordan, ela é Mequinho, ela é
Gasparov, ela é Nadia Comaneci, ela é tudo isso junto, ainda com uma história de superação mais bonita do que todas essas pessoas, né? Ela é Muhammad Ali, que é uma força da natureza, e a gente não consegue nem torcer contra, a gente fica contente de ter vivido ao mesmo tempo, na mesma época no mundo que esse tipo de pessoa. Agora voltando, né? Cerimônia olímpica. Realmente assim, vamos deixar claro, pra mim. Muita coisa eu não entendi, mas claro que eu não perdi ou não tive 5 horas e meia da minha vida para assistir uma abertura de cerimônia olímpica num dia útil. Talvez mesmo que eu tivesse esse tempo eu não conseguiria ver. Eu não tenho essa disciplina. Embora toda cerimônia olímpica tenha um fundo histórico que a gente aprende algumas coisas e tal. Deixa eu tirar a carteira do bolso aqui. E aí começou, desde aí já começou a história das guerras, né? As guerras psicológicas e sociais. Porque foi uma cerimônia bastante inclusiva, bastante, foi bem tapa na cara mesmo, foi muitos trans, né, muitos artistas trans fazendo performances, e a mais chocante de todas foi uma suposta Santa Ceia com trans. E claro, quando eu vi aquilo, porque que eu fiz? Eu assisti depois, acho que no sábado, os melhores momentos. Quando eu vi aquilo, eu falei, estopim aceso, né? Não tem muito o que pensar, é estopim aceso. E dito e feito, heresia, olha a Santa Ceia. E na verdade era uma reprodução da festa no Olimpo. É uma gravura famosa, uma pintura famosa. Exatamente só isso. E claro que virou bafafá, virou na nossa Câmara dos Deputados, esse circo que a gente chama de Câmara dos Deputados, né, virou um farfeiro só, e no mundo todo, manifestações de heresia, e não sei o que, tal. Eu vi um muçulmano chamando os cristãos e falando na rua, ele denegriu, ele ridicularizou o seu Deus e tal. E era uma festa, e era um quadro chamado Festa dos Deuses do Olimpo. Ali tem Baco, o deus do vinho, no meio. É exatamente essa. Você pega o quadro e coloca na sobreposição, você vê que é esse o quadro. Eles quiseram talvez provocar, eles quiseram talvez fazer a confusão, talvez até quiseram. Mas enfim, e esse quadro ele é mais antigo, né, do que a Santa Ceia. Enfim, essa palhaçada já começa assim. Tem gente que se ofende por conta dessas questões de inclusão e tal. Eu compreendo, mas nunca vou aceitar isso. A gente tem que aceitar as modificações sociais que vão acontecendo, as novas exigências, os novos detalhes aos quais algumas pessoas que não tinham voz, nunca tiveram, agora têm e se manifestam, enfim. Também não pode ser uma coisa que não deixa a gente dar 2 passos, né? Mas enfim, eu entendo que eu tenho 55 anos de idade e que eu não cresci com esses valores, e eu tenho que me esforçar para me adaptar, para entender, e não me cai a bunda ao pensar sobre isso, enfim. Nesse momento que a gente está. Aí depois vem, no começo da semana, alguma coisa assim, vem o ponto diferencial. Dificilmente vão suplantar essa questão.
que é o fato da lutadora argelina contra a lutadora italiana. Lutadora argelina gigante, musculosa, alta pra caramba, e a luta começa e essa menina já dá um soco na italiana, que a italiana fica desnorteada e desiste da luta. Sai chorando, dá entrevista dizendo que alguma coisa deve ser feita e ponto. Pronto. A lutadora argelina, muito grande, traços masculinizados, aquele tipo de mulher que você olha e fala, parece que não era mulher quando nasceu. Um direito de duvidar, mas vão aos fatos e descubram. E aí tem uma história mais nojenta ainda, né? Tem várias histórias sobre esse caso. Eu quero registrar, muita gente falou sobre isso, mas eu também quero registrar. Ela é uma boxeadora que nem é das melhores do mundo, tá? Já perdeu várias lutas. Então, linha básica 1. Porque o que aconteceu? Claro, a extrema-direita do planeta inteiro gritando e berrando que isso não pode. Coitadinha da italiana, porque ela é uma atleta trans. Ela era homem, então ela tem níveis de testosterona e de força que não dá para medir. Não dá para competir com mulheres, e é esse o mundo em que os lacradores, enfim, querem nos deixar, querem viver e tal, e não é justo para as mulheres. Eu entendo, eu realmente entendo, é importante que eu fale isso. Eu tive minhas dúvidas no caso da Tandara, se eu não me engano era Tandara. Peço desculpa se eu estou errando os nomes aqui. Uma jogadora de vôlei brasileira que era homem, que fez os processos de transição e que tinha muita eficiência no vôlei feminino. Parece que nem joga mais. Isso já faz mais de 10 anos esse caso. E isso é fato. Eu tive sérias dúvidas e cheguei a defender esse conceito de não pode, cara. Não pode, tem níveis de força física e muscular muito maiores e tal. E aí me explicaram que para que as federações principalmente a Federação Internacional do Esporte aceite, tem que ter níveis hormonais aceitáveis para o sexo que a pessoa fez transição. Isso com certeza equilibra as coisas, mas beleza, aí vamos para os fatos em si, porque é importante que a gente saiba efetivamente o que aconteceu. Aí foram descobrir que essa menina, Argelina, ela foi disputar um torneio, uma luta, alguma coisa assim, pela Federação Internacional de Boxe, que é uma das 10, 15 federações que existem, porque é uma grande mina de ouro fazer a organização dessas lutas, né? Ela, há alguns anos, foi negado que ela competisse porque ela foi declarada cromossomo X e Y. Primeiro detalhe, essa confederação nunca mostrou os resultados específicos, ela só divulgou o resultado pelo seu presidente, não foi um termo técnico específico, foi o presidente dessa tal confederação internacional que divulgou que ela tinha cromossomos XY, então era considerada mulher, era considerada homem. Então ele desclassificou, eles tiraram ela desse torneio, dessa luta, enfim. E isso foi recorrido, e o Comitê Olímpico e o Comitê Internacional, enfim, ela recorreu e foi comprovado que alguns aspectos ficam muito claros aí. Primeiro, essa confederação ela tem objetivos bastante escusos, tem ligação com linhas russas de competição. Não vou aqui generalizar que é russo, então é máfia, mas tem muita coisa errada, tem falta de explicação em muitos casos, principalmente financeiros.
parece que eles são acusados de falta de fair play financeiro e uma porrada de coisa, mas isso não invalidaria se eles tivessem demonstrado, colocado no papel, mostrado o resultado técnico dos exames da menina para justificar essa desclassificação, e eles nunca fizeram isso. Para participar da Olimpíada, o Comitê Olímpico também faz verificação nesse conceito, e o Comitê Olímpico se manifestou dizendo que não há nenhuma prova científica de que essa menina é homem, era homem ou tem alguma condição que a impeça de competir com mulheres. Aí continuaram investigando. Nasceu mulher, com útero, com vagina. Nem duplo sexo, hermafrodita, de ter sexo masculino e feminino. Não. Sempre menina. O que ela tem é um nível de testosterona um pouco mais alto do que as mulheres têm. Mas a Simone Biles tem. Jogadoras de basquete, essas mulheres muito fortes, todas elas têm. Então isso não invalida nada em relação à competitividade dela. Fato final, ela é argelina. A Argélia é um país oficialmente muçulmano. É crime nesse país ser homossexual, ser transexual. Lá é proibido fazer modificação sexual, tudo isso. Ou seja, a Confederação Argelina Olímpica nem permitiria que essa mulher existisse. Ela não poderia competir pela Argélia se ela realmente fosse um homem trans. E ponto, todas as linhas estão fechadas. Eu comecei pela mais frágil de todas, que é colocar as dúvidas sobre essa bendita confederação aí, mas aí, cara, só por aqui Sérgio Moro, Nicolas Ferreira, Damares, toda essa linha de bosta que ama essa bandeira extraconservadora, que sempre aproveita muito oportunamente essas situações. E nenhum deles veio, depois disso, o Sérgio Moro veio dando uma desculpa, porque como eu me baseei pelo resultado como é que fala, da confederação, que falou que tinha cromossomo X e Y, a minha informação não estava incorreta completamente. Cara, o que custa falar? Realmente não era. Olha tudo que eu falei, você vai ver que não é. Que é tudo mentira, e que é tudo pânico moral, é tudo bandeira do pânico moral. Olha só, ou seja, essa linha política vive disso, de todos esses pânicos morais. Ou seja, sempre fazer, colocar esse pânico para manter esse assunto em baila. Ou seja, eu estou aqui para proteger a tradição da família tradicional e tal. Cara, se você quer uma família tradicional, faça uma família tradicional. Tem muita gente que, mesmo aceitando as diferenças de famílias não tradicionais, que isso me irrita profundamente, famílias são famílias, convivem com isso. A minha família é tradicional, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, enfim. Mas eu não perco a bunda se tiver uma família feita de 2 mulheres e 2 crianças, se tem uma família feita de 2 homens, um cachorro, um gato e um papagaio e um macaquinho de estimação. O macaquinho eu sou contra, porque é um animal silvestre. Mas o que eu quero colocar aqui, cara, é que assim, tá chato, velho, tá chato. Depois o lado da esquerda é chamado de mimimi. Aliás, vamos falar de esquerda. Fechei essa conversa, espero que não venha nenhum outro pânico nessa linha, nenhuma outra controvérsia nessa linha, mas que quando ela vier, que os lados coerentes saibam explicar. Eu estou tentando ser um desses lados coerentes. Agora, já que é para falar de esquerda, vamos falar de esquerda. E coisa pesada, cabeluda, coisa que realmente me irrita profundamente. Mais uma eleição fraudada, roubada,
violentamente roubada na Venezuela. Nicolás Maduro se mantém no poder à força de fingir que foi democraticamente eleito mais uma vez. Desde Chávez, desde a segunda eleição de Chávez, aonde eles foram aparelhando as Forças Armadas e a sua Suprema Corte, coisa que era exatamente a receita de um governo aí que eu não vou falar qual era. Não adianta, cara, era essa a receita. A ideia da reeleição era aparelhar ainda mais, muito mais fortemente as Forças Armadas e aumentar o número de ministros do Supremo em seu favor, e assim você nunca mais vai sair, todas as questões vão ser legitimadas pelo Supremo. E é isso que foi feito lá. E mais uma eleição violenta, conturbada, onde até hoje, quase 2 semanas depois, não foram apresentadas atas. O Brasil oficialmente já mandou dizer que não vai considerar a eleição já declarada pelo TSE de lá com vitória do Maduro, antes da apresentação das atas, porque lá a eleição é exatamente igual aqui, com urnas eletrônicas e com atas emitidas sem a identificação dos eleitores. Então, entendeu? E nada foi feito até agora, a cara de pau continua. E ok, a posição oficial do Brasil é essa. Agora, a nossa esquerda, digo, senhor PT, senhor PSOL e o Lula com muitos dedos, tá louca para poder falar, não, ele foi eleito, tá tudo certo, não teve nenhuma irregularidade. Pronto, acabou. Já tem muitos mortos em muitas manifestações lá e a gente está seguindo nessa linha, infelizmente. Então, lamentamos, mas o PT e o PSOL principalmente já declararam oficialmente que a eleição foi legítima e reconhecem Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Cagada em momento em que não pode fazer cagada. Dá a impressão que a nossa esquerda raiz, que é uma bosta, porque ela é extremista tão ruim quanto a direita extremista, direita decente é a direita que aceita a democracia, galerinha. Maioria vence oficialmente, decentemente e corretamente. Se ela existe, não sei. Mas enfim, deixando claro aqui que é esse meu posicionamento. Esquerda, direita, é a esquerda que sabe reconhecer a coerência, a correção das coisas e não fica puxando sardinha só porque tem ideias relativamente parecidas, tá? Ditadura é ditadura, é uma merda e seria papel de todo mundo que está vendo isso acontecer. Não apresentou ata? Não acredito, não oficializo o meu apoio a você. Pouquíssimos países, tanto na América Latina quanto no mundo, declararam apoio, declararam aceitar o resultado das eleições. Justamente porque não tem ata. Eles estão fabricando um resultado. E se está demorando tanto é porque eles estão mexendo nas coisas lá. Estão tentando um jeito. O problema é que não dá para ter um jeito nessas urnas. Eles estão montando um novo sistema para tentar fingir que foi isso. Mas sim, a oposição mais uma vez venceu lá e não tem como declarar nada sem resultado oficial auditado. Ponto e acabou. Qualquer coisa fora disso tá errada, tá puxando sardinha, tá fazendo torcida. E aí a gente pensa lá naquele momento atrás, que eu devo ter um vídeo lá atrás onde eu falei isso. A gente pensa com tristeza naquele momento atrás, onde o seu Lula, lá no começo do governo dele, em alguns meses, recebeu o Nicolás Maduro, deixando claro que ele é um democrata, que ele é a voz do povo da Venezuela e que, ou seja, cagou, né? Cagou.
os interesses econômicos e políticos nisso, eu não quero nem entrar, porque interesse econômico e político é podre, sempre será. Não tem muita conversa a se pensar sobre isso. Interesse, quando fala que é político, que é econômico, é sempre um interesse podre. Compreendo que eles existem e que tem que se mexer em muita coisa, se engolir muita coisa, para poder fazer política. Política interna, política internacional. Você tem que se contradizer o tempo inteiro. Agora, para quê? Para quê? Enfraquece quem quer ser coerente. Enfraquece quem pensa em um pouquinho de decência nessa história toda. Fica chato, porque o nosso momento, e fortalece esse outro lado que a gente está tentando, por favor, deixar com menos força, que a gente está tentando tirar um pouquinho dessa pegada. Fortalece eles, fortalece essa linha, porque cria tantos e tantos discursos incorretos sobre isso, de que, olha, é isso que eles querem fazer no Brasil. Cara, a gente fica sem como falar, não é não. Não é, tá errado, você tá entendendo errado. Vem cá, deixa eu te explicar, porque é foda, tudo que você tem que demorar um pouquinho para explicar, com um pouquinho mais de cuidado e atenção, você perde a atenção da maioria das pessoas que querem coisa mastigadinha, simplificada, e aí a gente fica sem como deixar essa situação bem resolvida. É chato e essa situação é realmente inútil nesse sentido, nesse momento em que a gente precisa deixar a coerência voltar a reinar. A gente não consegue fazer isso desse jeito, dessa forma. A gente não consegue fazer. Bom, são 7h43, né? Eu já tô na Castelo e tal, tudo legal, tudo beleza, só que é o pedacinho de 10 minutinhos, às vezes 15 minutinhos de trânsito. Então é isso, gente, ainda está nesse impasse. O Brasil, por conta disso, por conta desse apoio sempre declarado, e já foi um apoio oficial, está numa saia justa, tanto internacionalmente quanto internamente, nessa luta para tirar essa linha extremista que tanto atrapalha a gente. Falou? Eu vou seguir aqui a minha viagemzinha, vou ouvir aqui meu noticiário. Agora eu tenho mais aí uns 45 minutos na estrada aqui. E vamos torcer para alguma hora melhorar, tá bom? Esse vídeo irá pro ar, provavelmente ainda hoje. Vamos ver como é que vai estar meu dia. Tenho que trabalhar ele para juntar os vídeos, porque com certeza passou de 25 minutos. E a minha câmerazinha tem uma limitação de 25 minutos cada vídeo. E, enfim, que a gente tenha sorte, boa semana, coerência, equilíbrio, senso de justiça, e que o esporte continue nos dando mais lições do que lacrações em todos os lados. Beleza? Beijo do gordo, até mais.